Olá, meu nome é Faria Júnior. Bom, eu cheguei na Igreja Universal como muitas pessoas chegam, sedenta pela palavra de Deus, sedenta para conhecer Deus de verdade, conhecer o seu Filho Jesus Cristo, com alguns problemas, né, que a gente sempre carrega, tanto na área sentimental, na área financeira principalmente. Cheguei novo, cheguei com 26 anos, em 1994. A partir daí, eu fui conhecendo o trabalho da Igreja Universal, que é muito diferente, porque eu tinha saído de uma igreja batista, tinha passado por uma outra igreja renovada, e ao chegar na Igreja Universal eu achei tudo muito diferente, mas como tinha um homem no altar, de paletó e gravata, num púlpito, pregando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, lendo um versículo ou outro, pelo menos eu identifiquei ali um quadro que me pareceu muito ser de Deus. E comecei a participar, a frequentar, e cada culto que eu ia, eu já vi que não era culto, chamava de reunião, tinha essas nomenclaturas diferentes, o diácono era um obreiro, e eu comecei a participar, e como tudo que eu participo, tudo que eu faço, sempre tento fazer o máximo que eu posso, o melhor que eu posso, ainda mais se tratando das coisas de Deus. E fui indo e conhecendo os pastores, pastor auxiliar, depois um pastor titular, depois os bispos, e minha oferta foi aumentando, meu dízimo foi aumentando, e a partir daí começou o problema, porque hoje eu entendo que foi isso, né? Porque à medida que você vai dando mais, e você vai dando de coração aberto, sem imaginar, né, que ali por trás tem bispos, né, falsos profetas, de olho em você, querendo saber quem é você, o que você faz, qual é o seu problema maior, o que você está passando, para tentar incutir na tua mente que você tem que fazer uma tal de corrente, que eu nunca tinha vivido nem visto isso. Porque vai incutindo na sua mente, vai colocando na sua mente cada vez mais ter. Quando você sai, você percebe que em momento algum eles falaram para você ser, sempre ter. E nessa de ter, você acha que você tem certeza que cada vez que você tem mais, você vai poder dar mais, e dando mais, você vai agradar mais a Deus. E agradando mais a Deus, passa a ser uma troca. Então, se eu dou mais de mim, mais do meu dinheiro, mais na oferta, no dízimo, na fogueira santa, mais Deus vai me dar. Isso se torna um vício, e não para, e não para, e não para. Para resumir a história, eu tenho muitas histórias para contar a partir de hoje para vocês, e tenho histórias com o Bispo Macedo, que eu fui sócio dele lá na Record, fui sócio com outros produtos dele, como o 0900 Telepremiação, como Televendas na Record. Quando eu falo sócio dele, porque eu andava do lado dele. Ele já, inclusive, na campanha de 98, ele falou de mim na campanha, ele tirou foto comigo, não tem nenhum candidato até hoje da igreja que ele tirou foto ou falou bem desse candidato. E falou bem de mim por quê? Porque na época eu já era o maior dizimista da Igreja Universal. Então assim, já não era o Faria Júnior qualquer, eu era o Faria Júnior o maior dizimista, eu era um dos maiores anunciantes da Rede Record, então ele me tratava diferente. E aí eu percebi, hoje que eu saí, como que era a cabeça dele, como é que ele funcionava a cabeça dele, do Bispo Clodomir, do Bispo Sidney Marques, do Romualdo Panseiro. Eu tenho uma história com cada um deles, histórias intrigantes, histórias engraçadas até, se não fosse trágica. Se não fosse trágica, porque a maioria é trágica porque você vai descobrir, porque o Bispo Alfredo Paulo, o Bispo Natan, eles estão sempre falando e falaram como que era lá dentro, nos bastidores da Igreja Universal. Ou seja, lá atrás do púlpito, como eram as reuniões de pastores e bispos. Eles contaram tudo, abriram a caixa preta. Eu vou contar para você o lado de lá, o lado empresarial. Como funciona a cabeça do Macedo, empresarial, como funciona a cabeça dos bispos, enquanto Record. Então, a partir daí, eu descobri o mecanismo universal. Vou estar falando com vocês o que é o mecanismo universal. Então, o Bispo Alfredo Paulo, o ex-bispo Natan, eles sempre falaram lá dos bastidores, o que é, como funciona lá dentro, como é que é o dia a dia nas reuniões dos pastores e bispos, né? Para armar esquema, infelizmente, para como tomar o seu dinheiro. E eu vou falar do mecanismo, porque quando você cai na igreja, quando você cai na seita, você está dentro de um sistema. Então, para você entrar nesse sistema, tem um mecanismo. E eu vou falar do mecanismo via marketing, como é que funciona o marketing da seita, como é que ela usa esse marketing, propaganda, que é a arma do negócio, para te vender algo que não tem, algo que não existe, e você caia dentro da rede do sistema. Então aí fora, hoje, no dia a dia, você vai andando na rua, você não vê, mas existe um mecanismo universal que leva você para dentro das igrejas, que são as franquias da empresa, aonde eles estão preparados para te colocar dentro de um sentimento, dentro de um medo, dentro de uma ambição. E aí você cai dentro desse sistema e aí babau.
eu vou ter várias histórias para contar de vários bispos, e isso começa a partir de hoje. Então não perca nenhum desses filmes que eu vou estar colocando no meu canal do YouTube. Eu vou passar também para o Natan, vou passar para o Alfredo, vou passar para o Profeta Nervoso e outros canais que quiserem copiar também e passar para frente. O meu intuito desses filmes não é abrir igreja, não é ser pastor, não é tentar por outros meios, né, ganhar algum dinheiro com isso. Não, ao contrário, eu quero abrir os olhos de quem está lá dentro, para que possa sair como eu e enxergar como eu enxergo hoje, em nome de Jesus, na leitura da palavra de Deus. Não vou falar de outra igreja para você ir, não é isso, porque isso o Espírito Santo vai te ensinar, vai te mostrar, como ensinou a cada um de nós e tem ensinado outros que têm saído também. E tudo que eu vou fazer aqui vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus vivo, o Deus de verdade, o Deus da Bíblia. E a Bíblia, o que está escrito nela é o que ela quer dizer. Não tem meias palavras, não tem meio grávida, ou é ou não é, sim, sim, não, não. E aqui eu vou rasgar o verbo, vou contar tudo, 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 tudo.